E aí, nação rubro-negra? Bem-vindos ao canal mais flamenguista do mundo. Sem mais enrolação, bora para as notícias do dia. Temos uma polêmica aí na Supercopa. O VAR. O árbitro pode ou não checar o VAR quando ele volta do intervalo. O procedimento correto nesse caso é o quê? Antes dele terminar o primeiro tempo, ele escuta o VAR checa o lance e informa para o árbitro se está tudo bem, se está ok, se ele pode terminar a partida. Foi isso que aconteceu, mas tem sim uma ação do Carrascal no Bidon, onde você tem um movimento adicional fora da disputa de bola que caracteriza a conduta violenta e cartão vermelho. Vai todo mundo por intervalo e quando volta, aí sim o árbitro vai até o VAR analisar a jogada. Ele pode fazer isso? Pode, até por ser uma decisão disciplinar. Decisão disciplinar de cartão vermelho pode até acontecer mesmo depois de um jogo reiniciado. É diferente de decisão técnica, de um pênalti ou não. Então ele pode sim, nessa questão o protocolo permite, mas o procedimento correto seria ele ter feito isso, ter revisado no VAR, o VAR ter sugerido a revisão antes do primeiro tempo terminar. Até porque as equipes criam estratégias no intervalo e quando volta vai tudo por água abaixo. Procedimento correto? Procedimento correto. Ideal? De jeito nenhum. E aí causou uma confusão. O que a gente está imaginando e esperando também ver qualquer explicação é se naquele momento o VAR já estava com problema, não é, Zé? Não, a impressão que dá é essa, né? Porque as imagens, de novo, né? Eu vou falar por aquilo que é uma coisa padrão, uma transmissão padrão, aquilo que nós estamos vendo e acostumados a ver. Quando tem esse tipo de lance, existem várias câmeras, e a câmera que nos foi mostrada, pelo menos na transmissão, bem distante, não dava para você ver claramente. E era a câmera da transmissão, a câmera da Rede Globo. De fato, não dava para ver nada. Não dava para ver nada. E aí depois, quando volta, né? Quando volta, há uma imagem diferente, uma imagem muito mais clara, com um quadro basicamente fechado ali no lance, mostrando o soco do Carrascal no Bidon. Então, assim, o chefe de arbitragem, o Rodrigo Sintra, né, se puder vir a público para mostrar, para que a gente possa entender, porque assim, o árbitro avisou os dois capitães, mas será que todo mundo estava sabendo que o VAR não estava funcionando? E assim, no momento ainda, no final do primeiro tempo, não é, Zinho e Mari? No final do primeiro tempo, quando o Bidon ainda está no chão, e o Bidon, ele nesse sentido, ele cava, né? E ele, desde o começo do jogo, ele estava ali buscando alguma coisa, como ele buscou contra o Cruzeiro e foi muito feliz, e como ele foi decisivo também no jogo contra o Vasco. Mas ali no momento em que ele está no chão, o árbitro está conversando aparentemente com a cabine, não é, Zinho? Está conversando com os jogadores ali em campo. Então esse áudio também precisa ser liberado, porque pra gente entender se naquele momento já tinha imagem ou não. Claro, a gente vai ter que ter explicações. Até pra saber se... Porque jogou pro intervalo, né? Porque isso poderia influenciar em muitas coisas. Substituição, se o Felipe Luiz já vai com um jogador a menos, a estratégia é diferente. Se o Dorival também já vai com um jogador a mais, a estratégia também poderia ser diferente. Se o árbitro no intervalo não deve, mas e aí, ele recebe algum outro tipo de informação? Ele continua tendo acesso às imagens, a gente não sabe disso. Então, isso acaba tendo ali também, não é, assim, um impacto, porque assim, no segundo tempo, e aí acho que a expulsão, alguém questiona a expulsão? Não, eu não questiono a expulsão, não achei justa. Você questiona, Zinho, a expulsão ou é mais ou menos ali nesse sentido de como aconteceu? Não, então, eu ia falar isso, assim, no final, a ação ela é certa, porque tinha que ser expulso. O duro é se passa e depois aqui a gente estaria discutindo, vamos dizer que o Flamengo volta com 11, empata e vira o jogo. A gente ia estar discutindo aqui um erro de arbitragem, porque não foi expulso um cara que agrediu. O Carrascal foi irresponsável demais. Os jogadores têm que ser, não só o do Flamengo, não. Eles sabem, mas agora tem que todo mundo estar falando. Gente, não adianta, qualquer movimento que vocês fazem vai aparecer, vai mostrar. E você perde um campeonato. Não estou dizendo que o Flamengo com 11 no segundo tempo era certo que ia ganhar o jogo. Mas foi um jogo equilibrado no segundo tempo. O Flamengo até continuou com a posse de bola. Teve algumas chances. O Corinthians nos contra-ataques teve as chances também. Mas você com 11 cresce mais a possibilidade. E o Carrascal, a atitude dele, que ele não fez um primeiro tempo ruim. Para mim, 3 jogadores do Flamengo ainda destacam. Destacam assim, fizeram um bom jogo. O Pulgar correu para todo mundo no meio campo, marcou para todo mundo, que o Jorginho está muito abaixo, para marcar e para criar. E o Plata, que muita gente contesta, porque o Felipe Luiz sempre coloca o Plata... Ele foi o único jogador que criou alguma coisa ofensivamente. Foi o único. Então esses 3... E o Carrascal que estava jogando bem. Mas aí ele teve essa atitude que realmente comprometeu um segundo tempo todo do Flamengo. Mas aí é isso, né, Zé? Você tem o quanto ali da cabeça quente do campo e de uma falta de inteligência em saber que você tem o VAR? Falta de inteligência. Gosto. É falta de inteligência. Hoje em dia, como o vovozinho já falou, você não pode tentar fazer qualquer tipo de
de atitude antidesportiva, dar um soco, dar uma cotovelada, porque você tem VAR, você tem várias câmeras, você tem a pressão, muitas vezes, que os jogadores no campo fazem aí, forçam o juiz ou o VAR, chamar o juiz para que ele possa ir até a câmera para observar. Assim, não dá mais para fazer isso. Você quer ver? Eu vou dar um outro exemplo para você tentar... Do Carrascal foi visto, né? Foi muito claro, né? Você dá o soco, você tem o gesto. Por exemplo, do jogo da final do Campeonato Paulista, do argentino que deu a cotovelada. O Aníbal. O Aníbal, que deu a cabeçada no Martins. Foi na Copa do Brasil. Foi querer dar uma de malandro, não, vou dar a cabeçada, vai ver que eu... né? E você pega, então você consegue pegar tudo isso. E aí você tem a velocidade do jogo, o VAR tem o privilégio de ter várias câmeras, vários ângulos e a velocidade. Você consegue ver exatamente o movimento, entendeu? Então, assim, ingenuidade não, irresponsabilidade. O jogador de hoje não pode mais fazer isso. Não pode, em hipótese alguma. Ele pode entrar duro, um carrinho um pouco mais forte, uma entrada mais forte, que acho que isso passa, isso é normal do jogo, você está com a cabeça quente e tal, mas ser antidesportivo, ser desleal, né? Porque quando você larga a bola e dá um soco na cara do teu companheiro ali, você é desleal. Porque na sua época, fora do lance, ninguém viu o que estava acontecendo, né, Zé? Não existia, não tinha esse negócio, tinha mais lances... Pô, pelo amor de Deus, eu tenho um ouvido até hoje que estala, porque eu tomei uma cotovelada do Matossas e a bola estava do outro lado. A gente nem via. Estala até hoje, Zé? Estala até hoje, mas no passado, o vovozinho sabe o que eu estou falando. Escanteio, você ia jogar, você olhava a bola e olhava para ver quem vinha te dar soco, vinha para cima de você, era assim. Libertadores, então? Sim. Libertadores, então, você jogava com mas aí, sabe o que chama a atenção? Porque eu lembro que quando passou a ter o VAR, não é, Zinho e Mari? Naquele primeiro ano, alguns jogadores não estavam adaptados. Sim. E aí você vê que tinha gente que ainda eram jogadores até formados de outra maneira. Exatamente. Não é o caso do Carrascal. Não. Que já é um jogador formado na era VAR. Exatamente. Não tem, assim, onde buscar desculpa. Foi muito irresponsável ali. E é isso, a gente está reforçando muito porque era um jogo decisivo, um jogo valendo taça. Se fosse uma partida em que o Flamengo, ele tivesse tido um desempenho bom, se tivesse tido a mesma vontade que o do Corinthians, a gente ia estar falando desse lance, mas... talvez ia ter sido compensado pelos próprios companheiros, mas não foi. Ele prejudicou o Flamengo e ainda assim no segundo tempo deu muito Flamengo, mas não dá para você correr esse risco e deixar o time na mão desse jeito. A gente viu os primeiros minutos ali com um volume maior do Flamengo, até o Corinthians começar a aparecer e abrir o placar dessa maneira, então, Zinho, com o Gabriel Paulista, que é um novo reforço e é mais um desses caras aí de personalidade no time do Corinthians, Zinho. Não, muito boa a contratação, um jogador que quis vir para o Corinthians, né, que tem assim, a sua origem lá de família, torcedores, né, do Corinthians, acho que ele também. Agora o que não pode é o Varela marcar o Gustavo Henrique, né? Uma falha total de marcação. Você tem dois zagueiros grandes na área, né, que era o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. Mas o Roberto, que é bom cabeceador. Você tem que pegar o Pulgar, os dois zagueiros, né, esses jogadores com maior estatura, para marcar esses caras. Então, numa jogada ensaiada, bem ensaiada pelo Dorival, o Gustavo Henrique puxa sempre lá no segundo pau para escorar, não é nem para finalizar direto. E quem marca ele é o Varela, que é da minha altura. Você vai um cara de 1,70 m para pegar um cara de 2 metros. Falha nessa marcação, o Corinthians é forte nessa jogada e chega ao primeiro gol e cria outras chances, como a gente já viu aí. É um primeiro tempo, como você falou, o Flamengo começou com aquela coisa que a gente já sabia, propondo o jogo, com posse de bola, mas é o que tem sido falado muito. O Flamengo está com a bola sempre, mas não está ferindo o adversário. Essa posse de bola não é transformada num volume de chances, né? Aquela coisa, não adianta você ter a bola, posse de bola o jogo todo, mas você não cria oportunidade. O Corinthians, tendo menos bola, teve mais chance. Então, assim, não está sendo efetivo. Várias coisas, é um início de temporada, os jogadores estão mal fisicamente ainda, mas precisa de uma coisa. O jogador, eu fui jogador, você vai jogar alguns jogos, principalmente decisão, é você que também chama a responsabilidade, é você que se concentra para o jogo. Você não precisa o treinador ficar te motivando, não. É você saber da importância que é ganhar um título com a camisa de um time grande. Então, assim, eu acho que está faltando. O Corinthians ganhou porque teve mais fome, mais desejo. O Flamengo entrou para jogar. O Corinthians entrou para conquistar. E aí está a diferença. A aplicação, a intensidade, a garra, a determinação equilibrou e até fez o Corinthians ser melhor. Então, porque dá para usar esse tipo de argumento de início de temporada, de falta de ritmo para o Flamengo, se o Corinthians vive a mesma situação? O Flamengo é verdade, poxa, ele termina a temporada passada no dia 17 de dezembro, não é isso? O Corinthians depois, na decisão da Copa do Brasil, 21, foi? 21, então. Só que o Corinthians, os jogadores, desculpa, eu vou falar isso porque é o presidente do Flamengo que reclamou para mim, que ele ficou chateado com essa situação, dessa mudança de planejamento. O Corinthians termina 21, voltou a treinar primeiro que o Flamengo, que terminou no dia 17. O Flamengo voltou a treinar no dia 12 e o combinado era para voltar a treinar no dia 6. Há uma diferença. 6 dias de treinamento
de mais rodagem, de mais jogos, há uma diferença enorme. E o Corinthians se aproveitou disso. Então, é uma semana que o Corinthians antecipou. E como o André Ramalho falou, não foi, Mari? E o Dorival falou na última entrevista, qual é a condição física dos seus jogadores em 26? Ele falou, de 25, porque a temporada não acabou. O Dorival falou, é a mesma condição que eles tinham no ano passado. Mas o Dorival, ele falou que atrapalhou, né? Mesmo assim, mesmo podendo voltar um pouco, atrapalhou, porque eles não tiveram tempo hábil para recuperar. O Dorival teve que se utilizar de rodízio no Campeonato Paulista com várias formações. Nos últimos 2 jogos, ou seja, no jogo contra o São Paulo, acho que foi o jogo contra... Teve que perder por 3-0 pro Red Bull. E o que ele fez? Ele montou o time. Porque, olha, o Corinthians ele estreou, desculpa, Zé, no Paulista no dia 11 de janeiro. Isso. Já com os titulares. Sim. Mas aí também não dá pra gente tratar isso como normal, né? Não, mas estou dizendo, não foi normal. O próprio Dorival, na última entrevista pré-jogo contra o Flamengo, ele falou, olha, nós vamos com o time que nós temos de melhor. No jogo, ele falou assim, eu fiz as substituições nesse jogo já pensando no jogo contra o Flamengo. Ele não fez nem pensando no jogo que estava acontecendo, que tinha acontecido. Ele estava pensando no jogo contra o Flamengo. Por quê? Você tem os dados técnicos dos jogadores, dados fisiológicos. Tem a coisa que eu acho que o Dorival tem, que é muito importante. E aí, você está pronto para jogar? Como é que você está sentindo? Vai jogar? Não vai pro jogo? Né? Tem essa troca. Eu acho que o Dorival consegue fazer isso de uma maneira sadia com os jogadores, né? Aquela questão de olhar nos olhos. Eu não sei quando é Ramalho. Não sei quando é Ramalho, né? Porque o André Ramalho vinha jogando, não sei como é que foi esse momento de informação. Mas ainda assim, o Dorival ele consegue superar esses momentos, mas né? assim, dentro da sua pergunta, Bruno, existem casos e casos. Hoje, o caso do Flamengo não era para sentir a perna pesada. Sabe por quê? Vem de 2 derrotas, já vem forçado porque no Campeonato Carioca foi obrigado a adiantar. Então, assim, já vinha com uma expectativa alta, né? E não correspondeu nesses últimos... precisando dar uma resposta. Sim, nesses 2 jogos, precisando dar uma resposta. Tá. E assim, se fosse um Campeonato Brasileiro, se fosse um Campeonato Carioca, você poderia entender determinadas situações. Mas é uma final. Taça. É uma taça. O próprio Felipe falou que era um jogo importante. Sim. Por quê? Porque agora você tem que ir da entrevista. Você tem que explicar o que aconteceu. Você tem que explicar por que o time do Flamengo não consegue acelerar o jogo. Você tem que explicar por que não tem liderança. Porque as suas lideranças, como o vovozinho falou, você não consegue ver isso dentro de campo. Tem coisa que é o jogador. Eu vou jogar contra o Corinthians. É impossível um cara não se motivar. A gente está falando de postura, né, de postura. Isso, taticamente as coisas não aconteceram, lógico, né? É impossível você não olhar um estádio cheio do jeito que estava e falar assim, eu vou arrebentar esse time, eu vou correr, eu vou... Você cria mecanismos dentro da sua própria cabeça para falar assim, hoje não. Hoje eu vou matar, eu vou morder, vou arrancar a cabeça do jogador que vai jogar contra mim, porque eu quero ganhar. O Flamengo, em momento algum, hoje, não teve isso. Então, dentro da sua pergunta, hoje não era caso de ficar olhando cansaço ou não. Até porque o banco do Flamengo é superior ao do Corinthians. Muito. Se você precisar. Então, você poderia administrar essa situação de 45, 60 minutos e colocar gente nova com qualidade sem perder a qualidade de jogo. Entendeu? Mas só que aí faltou o entendimento de que era uma final. Agora, o Felipe precisa acelerar isso. O Felipe precisa acelerar isso, porque nós estávamos durante a semana, né, eu fiz até essa pergunta para o vovozinho nos deu uma informação porque teve essa conversa com o BAP. O BAP falou, eu dei todos os jogadores, eu coloquei nas mãos do Felipe a quantidade de jogadores necessários para ele ganhar tudo. É verdade. Já perdeu agora. E aí não pode perder agora para o Inter, certo, Mari? Sim. No meio de semana, na quarta-feira, porque já vem de derrota. E depois ainda tem o jogo com o Sampaio Corrêa no Carioca, que já virou decisão no final de semana. No Campeonato Carioca. E ele já perde um clássico que foi do Fluminense. Aí ele perde estreia de Campeonato Brasileiro, perde agora uma taça. Essa derrota tomando 2 gols em todos os jogos, ele já vai pressionado já para a sequência que tem. Ozinho, e a estreia do Paquetá, como foi? Ruim. Assim, ótimo jogador, é ótimo reforço. Acho que tem tudo para ser o grande destaque no futebol brasileiro. Tem qualidade para isso. Mas precisa trabalhar com um novo grupo, precisa se encaixar no sistema tático. Volto a dizer, a posição que ele entrou hoje, o setor que ele atuou hoje, meia pelo lado direito, o Felipe Luiz fez um 4-4-1. Deixou o Plata centralizado e ele veio ser o cara pelo lado direito, o Arrascaeta com movimentação pelo lado esquerdo e os 2 volantes ali, o Pulgar e o Jorginho. Né? Sem a bola, você via ele toda hora tentando vir para marcar o Bidu. Para mim não é a melhor função dele. A não ser que haja bastante treinamento e tal. Eu prefiro o Paquetá como um segundo jogador de meio, ele com o Jorginho, ele com o Pulgar, ou ele no lugar do que o Arrascaeta joga, centralizado, quiçá pelo lado esquerdo também. Pelo lado direito é a posição que eu menos vi ele jogar, meia pelo lado direito. E ele não entra bem, toma algumas decisões equivocadas, acho que teve momentos que ele podia chamar a responsabilidade para ele quis passar a bola para o Arrascaeta. Sabe, essa coisa de saber que o Arrascaeta foi o grande jogador dos últimos anos, é a grande estrela.
teve momentos que ele poderia arriscar. Ele tentou passar para o Arrascaeta e errou os passes, normal de quem está desentrosado ainda. E também entrou num time com um a menos e com outro time melhor postado, melhor organizado. Então, para ele também render, num dia que o Flamengo está muito abaixo e que o adversário está muito bem compactado e marcando. Não sobrou muito espaço para ele. Mas caiu no pé dele a bola do jogo para o Flamengo. E ele falhou, né? Pela expectativa que se tem, pelo jogador de seleção que ele é, pelo grande jogador que ele é, o craque não pode perder um gol desse. Então, ele não fez uma boa estreia. Fez uma estreia ruim. Porque aí a imagem vai ser essa, né? Da bola ali na pequena área, praticamente, que tá no pé Bola dele. do empate, né? Sim. Era bola Era do o empate. empate. Tava 1-0, né, Mari? É finalzinho do jogo, né? Tava 1-0, não é, Zé? E aí, aqui, assim, a repercussão em cima dos rubro-negros é muito em cima das decisões do Felipe, que vocês analisaram, mas muito dessa bola do gol perdido pelo Paquetá. É gol perdido mesmo? É gol perdido. É. Gol perdido. Se fosse eu, não. mas Pra alguns, né? pro Gol Paquetá, perdido Mas pra quem sim. custar, Se porque aí a fosse comparação eu- vai ser essa, se custou fosse eu, 40 não, mas milhões de E ele vai euros. carregar isso. Vai carregar. Essa mochilinha dos 40 e tanto milhões, ele vai carregar vai ser a comparação. até ele Isso. demonstrar Mas aí- que, de fato, é isso. O Memphis carregaria, carrega, gente. Exato. Sim. Se o Paquetá faz o gol e o Flamengo ganha o título, ia cair na conta do Na Memphis. conta Não do ia Memphis. cair E o a gol bola que o daquele, Rossi defende do decidia o Memphis. jogo. Porque o 2-0 era no pé do Memphis. Exatamente. Se terminasse ali o Flamengo campeão, o Memphis seria cobrado por aquela bola que o Rossi defendeu. Sim. Exato. Mas acho que faz parte. São grandes jogadores que já estão acostumados com esse tipo de situação de cobrança. Eu volto a falar, eu acho que o Felipe errou, não colocaria o Paquetá nessa situação, colocaria como se colocasse, né? Se eu tivesse que colocar o Paquetá, não seria nessa posição. E eu não colocaria porque ele chegou na quarta-feira para jogar hoje, né? Não treinou com os jogadores, por mais que ele seja um bom jogador. O que o vovozinho relatou é uma coisa que você não tem a intimidade ainda, então você se sente na obrigação de fazer as coisas. Talvez se ele tivesse mais tempo, ele não passaria para o Arrascaeta. Teve 2 bolas que ele estava sozinho, era só ele ajeitar e chutar. Ele preferiu dar o passe, e o passe foi um pouco mais forte e o Hugo pegou. Entendeu? Então, assim, coloca o Cebolinha, coloca o Bruno Henrique, os caras que já estão acostumados com as movimentações. Mas com não aquilo que cairia na sabem. conta do Felipe se ele Não. perde um título com o Paquetá no banco? Não, porque todo mundo iria entender. Pô, Ele não chegou carrega agora... esse peso de, Não, mas- a direção Eu ia acho falar que que não. te dei 40, Sim, mas depois de 40 milhões. Mas aí Eu acho que ele ia ter que responder sim. Não, mas eu acho que não, sabe por quê? Chegou agora. Aí quando ele faz 2 treinos, qualquer pessoa iria entender, falar assim, não, chegou agora com 2 treinos, não tá, é bom jogador, mas não tá, Mas se não tá no banco, entrosado. Zé, eu acho que ele ia se ter... mostra Sim, que a ele no banco, Zé. expectativa é Acho que essa, ele tem quando que você responder. leva o Paquetá ao banco. Exatamente. A Eu expectativa colocaria, era mas essa. não onde ele colocou. Entendeu? Expectativa Mas dele, assim, exato. eu não colocaria, até pela questão de E movimentação. condições de entendimento. jogo, né? Com um jogador a menos. Sim, eu o acho jogador a que menos, também... você vai fazer diferente. Eu não coloco, eu utilizaria os Não. jogadores que já estão acostumados com a minha forma de ser. Por exemplo, se eu sou o Felipe Luiz. Aham. Com a minha já sabem o que eu quero deles, já sabem o que eu desejo. Você viu se o Flamengo hoje conseguiu fazer marcação-pressão, perde, pressiona? Uhum. O Flamengo não conseguiu fazer Não. isso em momento algum. Não. Pressionava a bola lá em cima, né, na hora da saída de jogo, mas quando conseguia dar o chutão e brigar pela segunda bola, como o vovozinho falou no começo do programa, o Flamengo tinha dificuldades. A não ser depois que o Corinthians voltava lá para trás, aí deixava o Yuri brigando com o Yuri e o Memphis brigando com 3, 4 jogadores ali, que eram os 2 zagueiros mais o Pulgar. O Flamengo, em momento algum, conseguiu. Aí você coloca um jogador que tem uma qualidade sensacional, ninguém aqui está questionando o Paquetá. Mas se eu não conheço, é lógico que você vai precisar de um tempo para se adaptar. É a mesma coisa, eu tiro você do programa que você está acostumado, você nunca apresentou. Por mais que você esteja acostumado com o ambiente aqui, o estúdio e tal. Vem cá, Bruno. Faz um agora programa o Mais Você Isso. da Ana Maria Braga. Entendeu? Você vai tocar, porque você é bom. Entendeu? Você vai conseguir fazer o programa. Mas você não vai se sentir à vontade com câmera, com o que você vai olhar, onde você vai... Sabe, tem algumas coisas que são nesse aspecto. Talvez se fosse, como eu falei, se fosse um campeonato brasileiro, se fosse um campeonato carioca, tudo bem. Mas é uma final. É uma final. Sim. Entendeu? Então é o seguinte, Euzinho, onde é que você acha que... Qual seria a substituição ideal para o Paquetá entrar em campo? Onde você o colocaria? O De La Cruz no lugar do Jorginho, eu colocaria ele no lugar do Jorginho. Mais vitalidade física, menos marcação no setor que o Jorginho joga, intermediária. Pega na bola toda hora, ele tem bom passe, ele tem boa movimentação, ele enxerga o jogo de frente, muito mais fácil para acertar os passes do que jogar como meia pelo lado direito para marcar lateral e para ficar de costas muitas vezes, para um jogador que está retornando, para entrar num time que está com 1 a menos. Então, o Zinho aqui, quando eu não estou falando no programa só não, quem estava vendo o jogo comigo aqui em casa, eu falei assim, eu voltaria com o Paquetá como segundo homem de meio campo no lugar do Jorginho, que não está conseguindo correr, não está conseguindo ditar o ritmo. O Paquetá vai enxergar o jogo de frente e ele está acostumado a jogar desse jeito. Colocaria o Bruno Henrique no lugar do Pedro, que não estava bem também, e colocaria o Cebolinha aí sim, ali no lado esquerdo, aberto ali.
Foi o que você falou, né, Mari? Foi, exatamente. E aí é isso, porque você tendo o Paquetá nessa faixa de campo, a chance dele ajudar ainda nesse meio de campo, que o Corinthians no segundo tempo não conseguiu sair, né, praticamente, assim, ficou muito condicionado o jogo pro Flamengo. Mas você ainda consegue fisicamente proteger, mas você consegue encontrar alguma coisa lá na frente. O Paquetá é muito bom, né, nessa bola que ele enfia para algum atacante, ele ia ter opções pelos lados e com o Bruno Henrique. E agora, contra o Inter, depois Sampaio Corrêa, depois agora é pé embaixo em todos os jogos, né? Não tem essa, né, Zinho, de... Até porque vai ter que se provar, né? Eu acho que aí tá um ponto nessa questão tem que ganhar para acalmar a vestiário. Então, mas aí é o seguinte, é com o Paquetá? É com o Paquetá no time ou não? Não, eu acho que ele vai colocar o Paquetá, mas não nessa posição. O Paquetá não estava jogando nessa posição. O Paquetá era meio, jogar por dentro. Porque o Zinho falou do Jorginho, desde do jogo do Morumbi, o Jorginho e o Arrascaeta, eles já entram abaixo do ritmo do jogo, não é? Sim. E aí o São Paulo consegue virar. São Paulo consegue virar porque eles entram abaixo. Ele tem que acelerar. Eu acho que, assim, Bruno, o Felipe tem que acertar, ele tem que ver, ele tem que entender que os times adversários já entenderam como o Flamengo gosta de jogar, né? Já sabem como, então, se posicionam, fecham o meio campo, jogam fechados, explorando o contra-ataque. Os times adversários já entenderam mais ou menos como o Flamengo vai jogar. Nem sempre a tua técnica vai conseguir sair dessas linhas de marcação como os times adversários têm. O Fluminense fez isso, o São Paulo fez isso, o Corinthians hoje fez isso, e por falar em Corinthians... assim, eles demoraram muito para entender o Carrillo, né? Chegou um determinado momento que o Rossi estava fazendo o passe de dentro da área para o Pedro lá na frente, porque o André saía para fazer a marcação, o Carrillo saía para fazer a marcação e deixava um espaço no meio campo. E isso daí você precisa acertar, né? Você vem para cá, como é que funciona? Você espera... não dava sequência, só que não dava sequência, né? Os dois jogadores abertos aqui, ou eles fechavam, ou vinham de encontro, você pode fazer uma tabela, devolve e os dois fecham para receber essa bola lá na frente. Então tem algumas coisas que ele precisa acelerar esse processo, ou entender o que é preciso ser feito, porque a partir de agora, não desde o ano passado, mas os times vão entrar dessa forma contra o Flamengo. Ninguém vai jogar de igual para igual com o Flamengo. Quem é o time que vai jogar de igual para igual, vai sair pro jogo? Ninguém. Porque se sair, vai dar espaço pro time do Flamengo jogar, dança. Agora, só queria fazer assim, né? A gente está falando do Flamengo, mas o que o Bidon jogou... Nossa, não, o Bidon é isso. Eu acho que assim, a personalidade do Bidon desde os confrontos contra o Cruzeiro chama muito atenção. Pra mim, ali, desde quando o Garro sai e o Dorival precisa do Bidon em outra função. Então Zé, mas é o seguinte, ó.